Fala pessoal, você que está aí prestes a fazer a prova da Guarda Civil da cidade de Serra, seja bem-vindo, seja bem-vinda aí ao nosso Vale Tudo, né? Nossas apostas finais para a sua prova que está prestes a acontecer. Então, essa semana o Vale Concurso preparou para vocês uma semana de revisões, tá? Então, a gente vai iniciar aqui, né, com a matéria de Direito Processual Penal, também teremos Direito Administrativo. Pessoal, se você não é inscrito, né, no canal, se inscreva, ative o sino, tá, de notificações, compartilhe aí essa revisão para o seu colega, né, que também irá fazer a prova, tá? Isso não te prejudica, o fato de você compartilhar, de você ajudar o coleguinha, tá? Isso atrai coisas boas para você, tá? Então se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, deixe o seu like aí, para que a gente consiga, né, trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você que busca aí a aprovação, a tão sonhada aprovação em um cargo público, beleza? Essa reta final, né, a gente já viu aí, né, então a gente parte desse pressuposto que já estudamos o que deveríamos ter estudado, né, o conteúdo aí do nosso edital, tá? Lógico, né, que dentro da medida do possível, né, os editais, eles são extensos e a gente tem que ter estratégia ali na hora de estudar, porque não damos conta, né, de abarcar todo o conteúdo de forma profunda, tá? E assim, eu sempre gosto de trabalhar nessa véspera de prova com questões, tá? É uma das melhores formas de revisar, de fixar, tá, o conteúdo e também, né, de ver ali onde ainda estamos falhando, tá? Então, é por isso que o meu Vale Tudo hoje na matéria de Direito Processual Penal será feito através de questões e assim nós iremos pontuar, tá, os conteúdos aí do seu edital. A primeira questão que nós vamos iniciar é com inquérito policial, pessoal. Olha só, a parte ali, né, os artigos compreendidos dentro do inquérito policial, tá? Então, olha só, vamos para a nossa primeira questão aqui, ó. Um delegado de polícia tomou conhecimento da prática de uma infração penal cometida na área de sua competência. Com base no artigo 6º do Código de Processo Penal, assinale, dentre as opções abaixo, a alternativa que corretamente apresenta a atribuição do delegado nesses casos. Gente, esse artigo, tá? Ele é utilizado, esse artigo 6º, ele é utilizado para fundamentar, né, a característica da discricionariedade do inquérito policial. Lá, né, no artigo 6º, tem uma série de providências, né, que devem ser adotadas pelo delegado de polícia quando ele toma conhecimento da prática de um crime, tá? De uma infração penal. Obviamente, nem todos os casos, né, nós teremos o cumprimento de tudo aquilo que está previsto no artigo 6º, tá? Então, aquilo ali não é uma forma engessada, tá? Não necessariamente ocorrerá, né, todas as providências que estão ali previstas em todos os casos quando ocorrerem infrações penais, tá? Então, por isso que nós dizemos que o inquérito, ele é o que? Discricionário, porque a forma, né, de condução, como as diligências serão realizadas, isso fica a cargo da autoridade policial conforme o quê? Conforme conveniência e oportunidade, né, que são os dois vetores aí da discricionariedade. Beleza? Vamos ver, então, as nossas alternativas. Olha, então, nesses casos, né, aqui tá falando, dentre as opções abaixo, a alternativa corretamente apresenta a atribuição do delegado nesses casos. A. Realizar a prisão do suposto infrator, mesmo que não esteja em situação de flagrância, e conduzi-lo imediatamente à delegacia para interrogatório. B. Providenciar a apreensão de todos os objetos presentes no local do fato, mesmo que não haja relação direta com a infração, antes mesmo da liberação dos peritos. C. Comparecer ao local do crime, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. D. Realizar todas as perícias necessárias no local do crime, dispensando a atuação dos peritos criminais. Coletar apenas as provas que forem diretamente relevantes para o esclarecimento do fato, sem se preocupar com as circunstâncias. Olha só, gente, a prisão, né, de alguém, ela só é possível no caso de flagrante delito ou de ordem escrita e fundamentada
da autoridade judicial competente. Então, se alguém não está em situação de flagrância e se não há, né, mandado de prisão expedido em desfavor dessa pessoa, se nós o privarmos de liberdade, né, qual crime que está ocorrendo aí? Abuso de autoridade, tá? Então, a letra A aqui totalmente incorreta, né? A B tá errada, tá? Os objetos que interessem, né, que tenham relação aí com a infração, eles somente serão apreendidos após a liberação dos peritos, tá? E quem realiza as perícias, né, já puxando aí para a letra D, são os peritos, tá? E não a autoridade policial. E aí, né, a letra E também está incorreta, porque ele deve sim se preocupar com as circunstâncias. Então, a alternativa correta aqui é a letra C, né? O delegado ele vai comparecer ao local do crime, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos, tá? Essa preservação, né? Inclusive, já puxando aí para a parte de provas dentro do seu edital, é a primeira etapa ali, né, da cadeia de custódia, né? Então, logo que a autoridade chega a um local de crime, a primeira providência é preservar aquele local para que não se altere o estado das coisas, para que nós tenhamos o quê? Uma perícia eficaz, tá? Uma perícia que possa angariar ali, né, vestígios, né, que vão subsidiar ali provas, tá? Buscando identificar infrator, né? Buscando identificar ali as ações, a dinâmica como aquela infração ocorreu, tá? Então, a atitude aqui, né, comparecer ao local e providenciar para que não se altere o estado das coisas. E aí nós temos o artigo 6º, né? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais, apreender objetos que tenham relação com o fato após liberado pelos peritos, colher provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias, ouvir o ofendido, ouvir o indiciado, né? E aí, né, sucessivamente, nós temos aí outras, né, outras atitudes, outras providências que serão tomadas pelo delegado de polícia. Questão número 2. Considere o caso hipotético apresentado e, com base no disposto no artigo 10 do Código de Processo Penal, que trata do prazo para a finalização do inquérito, assinar a alternativa correta. O indivíduo é preso em flagrante por suspeita de cometer um crime de roubo. A autoridade policial instaura o inquérito policial para apurar os fatos. O prazo máximo para a conclusão do inquérito, nesse caso, é de A, 5 dias, independentemente da situação do indiciado. B, 10 dias a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. C, 10 dias a partir da instauração do inquérito policial. D, 30 dias, independentemente da situação do indiciado. 30 dias contados a partir da data de apresentação do indiciado à autoridade policial. Gente, nós sabemos, né, dos prazos do inquérito, os prazos que constam no Código de Processo Penal, nós temos, né, prazos diferenciados aí previstos em leis extravagantes, tá? Mas o prazo previsto aqui no Código de Processo Penal é o quê? 10 dias, né, para concluir o inquérito, contados a partir, tá, da execução da prisão, se o investigado estiver preso, e 30 dias, tá, se ele estiver solto. A princípio, esse prazo de 10 dias, ele é improrrogável. Por que que eu digo a princípio? Porque lá no artigo, tá, a partir do artigo ali, 3º-A, que trata do juiz das garantias, nós temos, né, a previsão ali de prorrogação do inquérito no caso de investigado preso por até 15 dias, tá? Só que esse dispositivo ele ficou muito tempo suspenso, tá? Numa ação direta de inconstitucionalidade, uma cautelar ali que o STF concedeu, suspendendo esse dispositivo desde quando o pacote anticrime entrou em vigor. Porém, tá? Em agosto deste ano, o STF ele revisitou o caso e ele deu, né, o prazo aí de até 1 ano para que todos os dispositivos relacionados ao juiz das garantias sejam, né, comecem a produzir efeitos. Então, o que nós teremos, né, na prática, é um inquérito policial que poderá ser prorrogado ainda que o investigado esteja preso. Então, por que que eu estou dizendo isso para vocês? A sua prova, tá? Ela pode te perguntar isso, mas ela deverá fazer essa relação com o pacote anticrime e com o juiz das garantias. Então, olha só, né? Fazendo aqui, recapitulando, o que nós temos é um inquérito policial com prazo de 10 dias,
Se o investigado estiver preso, esse prazo começa a contar a partir da execução da prisão. Mas a prisão foi feita 23 horas e 55 minutos. É o primeiro dia do prazo, tá? Então, o primeiro dia do prazo vai ser o dia da prisão, beleza? A princípio, esse prazo ele é improrrogável, mas se a banca perguntar se tem possibilidade que o pacote anticrime, lá dentro da figura do juiz das garantias, previu a prorrogação do inquérito, você já sabe, ela vai ter que ser muito direta, né, se ela quiser te cobrar isso, beleza? E 30 dias, esse prazo de 30 dias, se estiver solto, pode ser prorrogado, tá? Claro que no caso, né, em que haja necessidade. Então, olha só, a alternativa correta aqui, gente, é de 10 dias a partir do dia que se executar a ordem de prisão. Letra B, ok? Letra B. E aí, né, no artigo 10 a gente tem aí os prazos. Questão número 3. Quando o delegado de polícia, no exercício de suas práticas profissionais rotineiras, toma conhecimento do crime por meio da imprensa, ocorre a notícia crimes provocada, B, dotácio crimes, C, notícia crimes de cognição coercitiva, D, notícia crimes espontânea, E, notícia crimes inqualificada. Gente, a notícia crimes é a notícia do crime, é a forma pela qual a autoridade policial ela vai tomar conhecimento de que uma infração penal ocorreu, tá? E aí a doutrina ela faz classificação das várias formas possíveis, né? Para que a autoridade policial tome ciência dessa ocorrência criminosa. Aqui, né, a questão ela nos trouxe uma das possibilidades, que é quando o delegado de polícia ele toma conhecimento de um crime por meio de suas práticas rotineiras, tá? Então, essa notícia crimes, ela é classificada como notícia crimes espontânea, tá? Ou direta. Ele toma ali conhecimento através de uma prática rotineira. Ele pode estar andando na rua, ele pode estar assistindo uma televisão, vendo noticiário, tá? Então, através das suas práticas rotineiras, ele toma conhecimento ali da ocorrência de um crime. É chamado, né, de notícia crime de cognição espontânea, tá? Agora, olha só. A notícia crimes provocada ou indireta é quando a autoridade policial ela toma conhecimento da prática de um crime através de um documento escrito. O juiz, né, ou o Ministério Público, eles podem o quê? Requisitar a instauração de um inquérito e assim a autoridade policial vai tomar conhecimento, né, de que houve um crime, de que um fato, né, criminoso precisa ser investigado, tá? E aí, né, é a notícia crime de cognição indireta ou provocada. A notícia crime de cognição coercitiva é quando a autoridade policial ela toma conhecimento do crime quando o preso em flagrante lhe é apresentado. Então, quando alguém, né, é preso em flagrante delito, você ali exercendo a sua função, né, de guarda civil, se você, né, vier prender alguém em flagrante, essa pessoa ela deverá ser conduzida à presença da autoridade policial. Isso nós chamamos, né, a doutrina chama isso de notícia crimes de cognição coercitiva, quando o preso é apresentado a ele, né, a autoridade policial, preso em flagrante, notícia crimes de cognição coercitiva. A notícia crimes inqualificada, gente, ou apócrifa, é a denúncia anônima, tá? Denúncia anônima. Então, aqui, né, letra D, notícia crimes espontânea, através, né, das práticas rotineiras ali, sem nenhum tipo de provocação, a autoridade policial tomou conhecimento de um crime. Vamos para a próxima aí. Aí, né, nós temos aqui, ó, o resuminho, tá? Notícia crimes, o que é, né? Imediata, espontânea, atividades rotineiras, imediata ou provocada, a coercitiva, né? A delatio criminis. Essa notícia, ela surge através de uma delação formalizada por qualquer pessoa do povo, e ela também, né, tem classificação, tá? Simples, é a comunicação feita à polícia por qualquer do povo. Postulatória é quando a vítima comunica, né? E ali ela já faz o requerimento de instauração do inquérito. E inqualificada, né, ou apócrifa, é a denúncia anônima. Questão número 4. O Código de Processo Penal, no artigo 10, parágrafo 3º, estabelece que, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade policial poderá requerer ao juiz
a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Embora se perceba a prorrogação indefinida dos prazos de inquéritos policiais no sistema de justiça criminal, em especial de réus soltos, já não mais se admite um inquérito policial sem fim, dada a necessidade de se observar sua característica A, temporária, B, escrita, C, inquisitorial, D, oficiosa, é dispensável. Então, né, gente, nem precisamos falar, né, a característica aqui, a característica do inquérito ser temporário, ele é um procedimento temporário, tá? Porque, gente, isso causaria, né? Pensa, um inquérito que não tem prazo para acabar. A pessoa que está sendo investigada, ela fica na berlinda o tempo todo. Então, ela precisa ter a segurança jurídica que aquele inquérito ele tem um prazo para ser finalizado, ele tem um prazo para ser concluído. Porque isso causaria o quê? A não definição de um prazo para a conclusão do inquérito causaria um constrangimento ilegal no investigado, né? Porque o fato de alguém ser investigado em um inquérito, isso por si só pode causar danos irreparáveis à imagem, dependendo do crime ali, né, que está associado àquele inquérito. E aí, se nós temos um inquérito que não tem fim, isso causa, né, um constrangimento ilegal, isso viola, né, direitos e garantias fundamentais ali do investigado. Então, o inquérito, ele é temporário, tá? Ele tem um prazo para ser finalizado, ele não pode ficar ali a vida inteira buscando. Teve o prazo, dentro do prazo, não conseguiu, né, nenhum elemento informativo de autoria ou de materialidade, infelizmente, né, o inquérito vai ter que ser concluído assim mesmo. Não pode ficar a vida toda buscando ali algum elemento informativo, alguma prova, tá, contra aquele indivíduo, porque nós temos prazo, ok? Questão número 5. O prazo para a conclusão do inquérito policial, quando o indivíduo tiver sido preso em flagrante pela prática de furto simples, mas lhe for concedida liberdade provisória na audiência de custódia, é de A, 5 dias improrrogáveis, B, 30 dias prorrogáveis por um único período de igual duração, C, 10 dias improrrogáveis, D, 30 dias improrrogáveis, 30 dias prorrogáveis por prazos sucessivos, desde que o fato seja de difícil elucidação. É a letra E, né, gente? Então, olha só, alguém, né, foi preso ali por furto, tá? Então, foi concedida a liberdade provisória, o prazo, né, vai ser de réu, de investigado, né, solto, tá? O prazo de 30 dias pode ser prorrogado sucessivamente, tá? Várias vezes, desde que haja, né, necessidade pelo fato de ser de difícil elucidação. Agora a gente tem que tomar cuidado, tá, com a conclusão, com os prazos para conclusão, na lei de drogas, que são prazos diferenciados, nos crimes hediondos, tá? Então, nós temos prazos, né, nas legislações extravagantes, tá? Eu não sei se essas leis elas estão no conteúdo, né, do seu edital, na parte de legislação extravagante, mas se tiverem, é bom observar ali os prazos diferenciados, tá? Então, a gente tem prazo diferenciado para inquérito, né, dentro da lei de drogas, dos crimes hediondos, quando for decretada prisão temporária, tá? Quando for decretada prisão temporária, é diferente também o prazo. Não vou mencionar aqui para não confundi-los, porque eu não tenho certeza se essas leis constam aí no conteúdo aí do seu edital, tá? Que a matéria aí é com o professor Voney, salvo engano, se, né, essas leis forem previstas aí no seu edital. Vamos para a próxima aqui. Relativamente ao inquérito policial, assinale a opção correta. A. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. B. É vedada a requisição de diligências pelo indiciado em inquérito policial por ser providência a cargo exclusivo dos órgãos de persecução penal. C. A autoridade policial poderá mandar arquivar os autos do inquérito. D. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Então, olha só, o Ministério Público, gente, quando ele recebe, né, o inquérito, ele vai tomar ali, né, duas atitudes. Ou ele vai oferecer a denúncia, né, ou então ele vai promover o arquivamento daquele inquérito, tá? Então, ele vai tomar uma dessas duas atitudes. E ele não pode requerer que o inquérito seja devolvido, a não ser, né,
que sejam necessárias novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, tá? Então, aqui, né, a letra A é o nosso gabarito, cópia aí do Código de Processo Penal, e a gente vai ver o erro das outras alternativas. É vedada a requisição de diligência pelo indiciado em inquérito? Não, tá? Ele pode requerer. O investigado, tá? A vítima, eles podem requerer aí diligências que serão feitas ou não a critério da autoridade policial, tá? A autoridade policial, gente, não pode mandar arquivar os autos do inquérito. Por quê? O inquérito, ele é indisponível, né? Outra característica do inquérito, ele é indisponível. Significa que o delegado de polícia não pode mandar arquivar os autos do inquérito. A letra D, né? Depois de ordenado o arquivamento do inquérito por falta de base para denúncia, a autoridade policial pode sim proceder a novas pesquisas se tiver notícia de outras provas, beleza? Então, letra D também é errada, letra A é o nosso gabarito. Sempre que vocês identificarem, né, a resposta correta na letra A, não marque e segue o baile não para a próxima questão, não. Leia atentamente as demais alternativas. Vai que você está errado, está confundindo logo ali na letra A, tá? Então, esse é um erro que pode custar a aprovação, tá? Não cometam esse erro. Tem muito aluno abafado, né? Afobado aí na hora de responder a prova e sabe o conteúdo, mas a ansiedade acaba atrapalhando muito. Então, vamos resolver nossa prova com calma. Aqui, né, as justificativas, tá? Próxima questão aqui, número 7. Após tomar conhecimento de denúncia anônima, João, delegado de polícia, instaurou inquérito para apurar a prática de crimes de estupro praticados em local de sua atribuição. Sobre esse tema, é correto afirmar que A denúncia anônima é uma espécie de notícia crimes imediata. B. A denúncia anônima é uma espécie de delácio crimes, sendo suficiente para instauração de inquérito policial, a depender da convicção do delegado de polícia. C. A denúncia anônima é uma espécie de notícia crimes imediata. D. A denúncia anônima não tem valor jurídico a embasar a instauração de inquérito policial. Embora não seja suficiente para instaurar a ação penal, a denúncia anônima tem eficácia jurídica para instauração do inquérito policial. Olha, gente, essa questão é muito importante, tá? Quando a gente fala de notícia crimes, porque a denúncia anônima, por si só, não justifica a instauração de inquérito policial, tá? Porque pense bem, né? Se assim fosse, alguém, né, tem um inimigo e esse inimigo liga, né? Ou então a pessoa, né, não gosta do fulano, liga para a polícia e falsamente, né, diz que esse indivíduo está cometendo um crime, está traficando drogas, está vendendo armas, e aí automaticamente a polícia instaurasse um inquérito em desfavor dessa pessoa, né, investigando essa pessoa, tá? Não pode. A denúncia anônima, ela por si só não justifica, tá, a instauração de inquérito policial. O que pode ser feito é o que nós chamamos de VPI, verificação da procedência da informação, tá? Então, a polícia, ao receber uma denúncia anônima, ela vai verificar se aquela informação, ela procede. Então, se alguém, por exemplo, denuncia, olha, um vizinho denuncia que o outro, né, que a casa do outro é um ponto de tráfico de drogas, né, conhecido aí como boca de fumo. A polícia, ela pode fazer o quê? Pode passar perto daquele endereço, verificar, né, o fluxo, o movimento de pessoas, o entra e sai, tá? Então, verificando que aquela denúncia anônima, ela tem base, tá? Ela tem procedência, aí sim podemos ter instauração do inquérito. Mas somente com base, nenhuma medida, gente, pode ser tomada exclusivamente com base em denúncia anônima, ok? Tem que ser feita essa verificação preliminar aí das informações, tá? Então, aqui, ó, a alternativa correta, né? A denúncia anônima não tem valor jurídico a embasar a instauração de inquérito policial. Letra D. Próxima questão aqui. Questão de número 8. O inquérito policial, nos crimes em que a ação pública depender de representação, A. Não poderá ser arquivado pelo Ministério Público. B. Não poderá ser instaurado sem a queixa. C. Depende de iniciativa do Ministério Público.
D, não poderá sem ela ser iniciado, exige manifestação prévia no Ministério Público. Olha só, gente, nós temos, né, ação pública incondicionada, né, que independe aí de qualquer manifestação de vontade da vítima ou do seu representante legal. Nesses casos, o inquérito ele pode ser instaurado de ofício, tá? Não precisa que a vítima, independentemente da vontade dela, ainda que ela não queira, né, que a persecução penal tenha início ali com a instauração do inquérito, tá? Isso é irrelevante. O inquérito ele será instaurado. Agora, quando nós falamos de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada, sem a manifestação da vítima, nesse sentido, o inquérito não pode ser iniciado, tá? Então, aqui, né, especificamente no caso da nossa questão, nos crimes em que a ação penal pública depender de representação, tá? O inquérito policial não poderá, sem ela, ser iniciado. Letra D, tá? E na ação penal privada, tá? Precisa também aí do requerimento da vítima para que o inquérito ele seja iniciado. A única possibilidade, né, do inquérito ser iniciado de ofício, sem necessidade de qualquer manifestação da vítima, é no caso de ação penal pública incondicionada. Questão de número 9. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Trata-se de medida cautelar diversa da prisão né? A monitoração eletrônica, prisão preventiva, internação permanente do acusado nas hipóteses de crimes praticados sem violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser capazes e houver risco de reiteração, de recolhimento domiciliar no período diurno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem residência e trabalhos fixos, é prisão temporária. Então, medida cautelar diversa da prisão que a gente tem aqui, né, gente? É o quê? A gente já exclui aqui prisão preventiva e prisão temporária, né? Porque são prisões, tá? Então, nos sobra o quê? Letra A, C e D, tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra A. Por quê? Olha aí. Artigo 319, ó. Recolhimento domiciliar no período noturno, não é no diurno, como diz aqui a letra C, tá? A letra D, tá? Não é no período diurno, é no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem residência e trabalhos fixos. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser o quê? Inimputável ou semi-inimputável, tá? São aquelas pessoas, né, que terão tratamento diferenciado ali na aplicação da lei penal, tá? Com medidas de segurança. A essas pessoas, né, não se aplicam penas, tá? Não se aplicam sanções penais, mas sim medidas de segurança, tá? Então, aqui, né, a letra C também correta, nos sobra aí monitoração eletrônica. Questão número 10. Nos termos do Código de Processo Penal, é correto afirmar com relação à fiança que a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 2 anos. B. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 10 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado. C. Em caso de prisão em flagrante, será competente para conceder fiança exclusivamente o juiz na audiência de custódia. D. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. Depois de prestada a fiança, que será concedida após manifestação do Ministério Público, o processo seguirá para instauração, sendo os autos concluídos ao juiz competente. Olha só, gente, a fiança, ela entra dentro do tema liberdade provisória, tá? A liberdade provisória, ela pode ser concedida sem pagamento de fiança, né? Ou mediante pagamento de fiança. E aqui vale a gente lembrar, né, que alguns crimes, eles são o quê? Inafiançáveis, tá?
inafiançáveis. Mas isso não significa que a pessoa não possa ter a liberdade provisória concedida. Exemplo, o tráfico de drogas, ele é um crime inafiançável, mas não significa que o preso em flagrante por tráfico de drogas irá responder todo o processo, né, preso. Ele pode responder em liberdade provisória, só não é possível que ele alcance essa liberdade provisória mediante pagamento de fiança, tá? Então, nos crimes inafiançáveis, né, a gente tem sim possibilidade de liberdade provisória, porém, né, é vedada aí a fiança como forma de se obter essa liberdade, tá? Então, olha só, a autoridade policial, né, poderá conceder fiança em alguns casos, tá? Em alguns crimes, o próprio delegado de polícia, ele pode arbitrar a fiança, tá? Quais são esses crimes, gente? Infrações, né, cujas penas privativas de liberdade máxima não sejam superiores a 4 anos e não a 2 anos, como está dizendo aí, alternativa A, tá? O réu, gente, que pagar a fiança, né, ele não pode, tá, fazer, né, algumas coisas. E aqui, olha só, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade ou ausentar-se por mais de 8 dias, não é mais de 10 dias sua residência, tá? Em caso de prisão em flagrante, né, nós podemos ter a concessão de fiança tanto pelo juiz quanto pela autoridade policial, nos casos, né, em que as penas privativas de liberdade não sejam superiores a 4 anos, tá? Então, nesses casos, o delegado também pode arbitrar. Letra D, né, é o nosso gabarito, tá? Aqui, olha, nós temos os artigos, ó, a autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 anos. Então, até 4 anos ele pode, tá? Passou disso, somente o juiz pode conceder fiança nesse caso. Nos demais casos, né, a fiança será requerida ao juiz, que vai decidir em 48 horas. O 328, ó, o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias sua residência, tá? Então, não é mais de 10. E aí, a autoridade policial somente, né, poderá conceder aí fiança nos casos, né, em que não ultrapassem 4 anos, tá? Então, letra D, o nosso gabarito. Próxima questão aí. Nos termos do Código de Processo Penal, é correto afirmar com relação à prisão em flagrante que A. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. B. Qualquer do povo deverá e as autoridades policiais e seus agentes poderão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. C. A falta de testemunhas da infração impedirá a lavratura do auto de prisão em flagrante. D. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 4 testemunhas. E, em até 48 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. Gente, infração permanente é aquela infração que a execução dela vai se prolongando no tempo, tá? Um exemplo é o quê? É o sequestro ou cárcere privado. Todo o tempo que a vítima é mantida em cativeiro pode demorar um mês. Aquele tempo todo, tá? O indivíduo que está privando de liberdade aquela pessoa, ele está em flagrante delito. Então, a qualquer hora que a polícia chegar a estourar aquele cativeiro, o indivíduo ele pode ser preso em flagrante. Pode durar 1 ano, 2 anos, tá? Porque são infrações permanentes. A execução dela vai se prolongando no tempo durante todo o período que aquela vítima ali encontra, né, com a sua liberdade privada, beleza? Então, essa é, né, um exemplo, o sequestro, o cárcere privado é um exemplo de infração permanente, tá? Então, a infração permanente, o indivíduo, ele encontra, né, ele encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência, tá? Que não é a alternativa correta. A letra B está errada porque inverteu, né? Qualquer do povo pode. É o que a doutrina chama de flagrante facultativo. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. É o flagrante obrigatório para as autoridades policiais e os seus agentes, né? Agora, qualquer do povo pode prender quem esteja em flagrante delito, tá? Mas não é uma obrigação como é para a autoridade policial e os seus agentes. A falta de testemunhas não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante.
muitas vezes nós não teremos, né, testemunhas oculares que presenciaram ali a ocorrência daquela infração, tá? Isso não impede, né, que o auto de prisão em flagrante seja lavrado, tá? Nesse caso, né, nós teremos testemunhas de apresentação, né, duas testemunhas ali de apresentação, né, daquele preso à autoridade policial, tá? Se o acusado ele não assinar, né, não quiser assinar, ou ele não souber assinar, tá? O auto de prisão em flagrante será assinado por duas testemunhas, né? Vai ser lido ali o auto de prisão em flagrante a ele na presença das testemunhas e elas, né, irão assinar. Em até 24 horas, gente, depois da realização da prisão em flagrante, será encaminhado o auto de prisão em flagrante para o juiz competente, né? E se aquele indivíduo não constituir um advogado, né, também será encaminhado cópia para a Defensoria Pública, tá? No caso de prisão em flagrante, a comunicação da prisão ela é imediata ao juiz, ao Ministério Público, a família ou pessoa indicada pelo preso, tá? E o auto de prisão em flagrante será encaminhado ao juiz em até 24 horas e se o indivíduo não constituir advogado, também vai ser enviada cópia aí para a Defensoria Pública no mesmo prazo de 24 horas, beleza? Então, letra A, nosso gabarito. Vamos em frente aí para a próxima questão do nosso Vale Tudo aí, revisão, né, do nosso conteúdo. Leia o texto a seguir. Em uma decisão histórica, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou pessoas com deficiência em todo o território nacional. O habeas corpus foi julgado em 20 de fevereiro de 2018 e a ordem foi concedida por 4-1 nos termos do voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski. Além da hipótese da prisão domiciliar elencada acima, o Código de Processo Penal estabelece que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for A. maior de 70 anos, B. extremamente debilitado por motivo de doença grave, C. imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 12 anos de idade ou com deficiência, D. maior de 60 anos, E. homem com filho de até 14 anos de idade incompletos. Gente, nós temos, né, a possibilidade aí da prisão preventiva ser substituída pela prisão domiciliar, tá? E além do caso, né, trazido aí, da possibilidade trazida aí no enunciado da questão, no caso de gestantes, né, mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, nós temos outros também, tá? Então, olha só, quando a pessoa privada de liberdade, né, ela for maior de 80 anos, tá? Pode ter aí preventiva substituída pela domiciliar, não é maior de 70, maior de 80, extremamente debilitado por motivo de doença grave, tá? Esse aqui é o nosso gabarito. Por exemplo, a pessoa tem um câncer em estado terminal, tá? Ou então ela é uma pessoa que tem que fazer hemodiálise 3 vezes na semana, 5 horas, né? Cada vez que ela vai lá, tá? Então, esse é um caso, né, que a domiciliar pode ser concedida, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 12 anos de idade ou com deficiência, não é menor de 12 anos, né? É menor de 6 anos ou com deficiência, tá? Homem com filho de até 12 anos incompletos, tá? Não é 14, olha aí. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, que é o nosso gabarito, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Questão de número 13. Dentre as prisões cautelares, há uma espécie que pode ser decretada no curso da investigação ou do processo, incluindo após sentença recorrível, desde que, de forma fundamentada, estabelecido o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, a partir de prévio pedido do Ministério Público ou de representação da autoridade policial, por prazo razoável, entre parênteses, não limitado em lei. Tal hipótese pode ser denominada como A. prisão em flagrante delito,
B, prisão temporária, C, prisão extrapenal, D, prisão preventiva e E, prisão simples. Gente, a diferença, né, que nós temos aqui entre prisão temporária e prisão preventiva, a diferença básica é o fato de que a prisão temporária, ela tem um prazo definido, tá? Prazo de 5 dias, ela somente vai ser cabível, né, nos crimes taxativamente previstos lá na lei de prisão temporária, e o prazo será de 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 dias no caso de extrema necessidade, né, de extrema e comprovada necessidade. Quando for decretada temporária para crimes hediondos ou equiparados a hediondos, o prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, tá? A prisão preventiva, ela não tem prazo de duração. Então, essa é a grande diferença entre a prisão temporária e a prisão preventiva, beleza? Então, olha só, aqui falou, né? Prazo razoável, mas não limitado em lei. Então, nós estamos falando o quê? De prisão preventiva, tá? Prisão preventiva aqui, letra D. 14. A respeito da audiência de custódia, de acordo com as disposições constantes do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. A. É vetada a realização nas hipóteses de prisão em flagrante por crime hediondo. B. Deve ser realizada no prazo máximo de até 24 horas da data do recebimento do auto de prisão em flagrante, sendo facultada a participação de advogado defensor público pelo acusado. C. Em se tratando de prisão em flagrante por porte de arma de fogo de uso restrito, a liberdade provisória do acusado necessariamente será condicionada à imposição de uma ou mais medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. D. Na audiência de custódia, o juiz aferirá a legalidade da prisão em flagrante, relaxando-a em caso de legalidade ou constatada a legalidade da prisão, convertendo-a em preventiva, presentes requisitos legais, ou concedendo liberdade provisória com ou sem fiança. Tá, gente, olha só. Audiência de custódia, né? A audiência de custódia foi formalizada aí no nosso Código de Processo Penal pela lei, né, 13.964 de 2019, mais conhecida aí como pacote anticrime, tá? Então, o prazo para realização, ele é de 24 horas, sim, porém, é contados a partir da data da efetuação da prisão, tá? E não da data aí do recebimento do auto de prisão em flagrante. O Código de Processo Penal, ele prevê também que, no caso, né, de prisão em flagrante por porte de arma de fogo de uso restrito, tá? Nós não teremos aí liberdade provisória. O juiz, gente, qual que é a finalidade da prisão, da audiência de custódia? É aferir a legalidade da prisão em flagrante, para ver se os direitos, né, e garantias daquele indivíduo foram preservados, se ele não sofreu tortura, tá? Se não teve nenhum abuso de autoridade naquela prisão. Então, a audiência de custódia, ela é destinada a essa finalidade. Nós não falaremos, né, de colheita de provas, nós não entraremos no mérito da questão na audiência de custódia, não. Ela é destinada somente para verificar, né, se foi tudo legal ali na prisão em flagrante daquele indivíduo, beleza? Então, aqui, né, é a letra D, tá? Na audiência de custódia, o juiz, ele vai aferir a legalidade da prisão. Nós temos que ter obrigatoriamente a participação do advogado ou do defensor público, tá? Então, o indivíduo, ele não pode ir desassistido para a audiência de custódia. E aí, gente, nós falamos em relaxamento de prisão somente quando ela for uma prisão ilegal, tá? Então, se a prisão ela for ilegal, ela vai ser relaxada. Se for uma prisão legal, né, o juiz pode converter em prisão preventiva, desde que, né, sejam cumpridos os requisitos legais, que tenha representação da autoridade policial, que tenha requerimento do Ministério Público, ou então o juiz vai conceder liberdade provisória, arbitrando ou não a fiança. Então, letra D, nosso gabarito, tá? Aí, ó, artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão,
O juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da defensoria e um membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente relaxar a prisão ilegal. Então, olha só cabe relaxamento de prisão se ela for ilegal. Nós não temos relaxamento de prisão legal, tá? Para prisão legal, nós temos aí concessão de liberdade provisória, se for o caso, tá? Converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes aí do artigo 312 deste Código e se revelarem inadequados ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3. Conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Questão de número 15. De acordo com o Código de Processo Penal, admite-se a decretação da prisão preventiva a. Nos casos de contravenção penal praticada no âmbito da violência doméstica. B. Se o juiz, ao analisar as provas, verificar que o agente praticou o fato amparado por uma excludente de ilicitude. C. Quando há dúvida acerca da identidade civil da pessoa. D. Como decorrência imediata da investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. E. Nos casos de crimes culposos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Olha só, a prisão preventiva, né, nós temos aqui algumas possibilidades, né, em que ela será cabível. Olha só, se o indivíduo for reincidente em crime doloso, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, a gente tem que ser crime. O que a questão está nos falando ali? Contravenção penal, tá? Nós temos uma diferença aí, né? Infração penal é gênero e a gente tem 2 espécies, crime e contravenção penal, tá? Então aqui para não haver, né, analogia em malam partem, tá? Falou crime, tá? É crime, não pode abarcar contravenção penal. Então, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Criança, adolescente, idoso, enfim. 3. Quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. 4. Crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Crimes dolosos e não culposos, tá? Então, vamos ver aqui qual que é a nossa alternativa correta. Caso de contravenção penal, já riscamos, né? Porque fala crime. Se o juiz, ao analisar as provas, verificar que o agente praticou o fato amparado em uma excludente de ilicitude, também não pode, tá? Se o juiz, ele verificar que houve ali legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, não pode também, né, decretar aí a prisão preventiva. Ela não pode ser usada, gente, como antecipação de pena, como consequência, né, imediata da investigação ou da denúncia, tá? E nos crimes aí culposos punidos com pena privativa de liberdade, tá? Também não pode, porque tem que ser crime o quê? Doloso, tá? Aqui nós não temos, né, uma alternativa correta, contravenção penal não pode, né? Se o juiz, ao analisar as provas, verificar que o agente praticou o fato amparado por excludente de ilicitude, também não é admitida aí a decretação da preventiva. Letra C que faltou. Isso, gente, letra C, quando houver o quê? Dúvida acerca da identidade civil da pessoa. Nesse caso pode, tá? Aqui previsto no artigo quê? 313, né? Olha só, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. E aí, gente, assim que for esclarecida essa dúvida, né? Se não houver nada em desfavor daquela pessoa, um mandado de prisão, ela será, né, colocada aí em liberdade, tá? Então, letra C, escondidinha aqui, é o nosso gabarito. Questão de número 16. Considerando as regras estampadas no Código de Processo Penal atinente à prova, assinale a afirmativa correta. A. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por uma pessoa idônea, com reconhecida experiência na área e com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
B, tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, mas as partes deverão indicar apenas um assistente técnico sob pena de violação do devido processo legal. C. A formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico por ocasião da perícia é faculdade exclusiva do Ministério Público e do acusado. D. O juiz ficará adstrito ao laudo, não podendo rejeitá-lo no todo ou em parte. E. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e qualquer hora. Olha só, gente, na falta de perito oficial, né? Quem é o perito oficial? É aquele indivíduo que foi investido em um cargo público de perito porque prestou concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Então, nós temos concurso público para que uma pessoa seja perito criminal, beleza? Na falta e esse perito, ele vai ser chamado de perito oficial. Agora, na falta, né, de um perito oficial, por quê? Nós não temos perito em todas as localidades, né? Tem locais aí que não tem delegacia, que não tem perito oficial, tá? Então, nesse caso, serão nomeados, né, os peritos ad hoc, os peritos nomeados para aquele caso. E aí, serão 2 pessoas idôneas, tá? Portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área técnica relacionada ali à perícia a ser realizada. Não é obrigatório, tá? Mas é preferencial que seja, tá? Então, aqui a letra A está incorreta, né? Na falta de perito oficial, o exame vai ser realizado por 2 pessoas idôneas com diploma de curso superior, tá? B, tratando de perícia complexa, né? Perícia complexa é aquela que vai abranger mais de uma área de conhecimento. Poderão ser, né, designados mais de um perito oficial e as partes também podem indicar mais de um assistente técnico. Então, está incorreto. C, a formulação de quesitos, a indicação de assistente técnico. Não é faculdade exclusiva do Ministério Público do acusado, não. A vítima ou seu representante ali também pode, tá? O juiz, ele não fica adstrito ao laudo, ele não fica vinculado ao laudo, tá? Ele pode rejeitar no todo ou em parte. E o exame de corpo de delito pode sim ser feito a qualquer dia, qualquer hora. Não é somente dia útil, tá? Em horário comercial, não, tá? Porque os vestígios, né? Eles podem desaparecer, um arranhão ali, um puxão no braço, né? Aquela rubefação que é quando fica vermelho, fica marcado. Isso pode desaparecer rapidamente, tá? Então, o exame de corpo de delito, ele pode ser realizado a qualquer dia e a qualquer hora, tá? E aí, né, nós temos aí o artigo 161, tá? Que embasa aí a nossa alternativa. Questão de número 17. A Guarda Municipal do município Alfa recebeu denúncia de que determinada escola municipal acabara de ser invadida por indivíduos encapuzados que, em ação rápida e organizada, depredaram bens móveis, fizeram inscrições de cunho nazista nas dependências da unidade de ensino e furtaram diversos equipamentos eletrônicos. Considerando a preservação do local de crime e os meios de prova nos moldes do Código de Processo Penal, é correto afirmar que A. Nas infrações que deixam vestígios, a confissão do acusado dispensa a necessidade de exame de corpo de delito. B. A remoção de vestígios no local de crime, antes liberada pelo perito responsável, constitui mera infração administrativa. C. Denomina-se fixação o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo se isolar e preservar o ambiente da investigação. D. O agente público deve preservar o local do incidente, sendo este procedimento o início da cadeia de custódia de vestígios do crime. Então, vamos lá, ó. A guarda, né, recebeu a denúncia aí que uma escola tinha sido invadida, foram depredados, né, bens, foram inscritas coisas de cunho racista na dependente da unidade e também houve furto, tá? Então aqui a questão ela está perguntando da cadeia de custódia, tá? As infrações que deixam vestígios. É indispensável realização do exame de corpo de delito, ainda que haja confissão do acusado, gente, esse exame não pode ser dispensado. As infrações que deixam vestígios são chamadas de infrações
não transeuntes. É indispensável realização do exame de corpo de delito. Ah, mas o indivíduo confessou. Não tem problema. O exame de corpo de delito tem que ser realizado ainda assim. Todas as vezes que uma infração deixar vestígios, não podemos dispensar a realização do exame de corpo de delito, ainda que o acusado, né, tenha confessado, tá? Então, está incorreto. A remoção, gente, dos vestígios do local de crime antes liberada pelo perito não é mera infração, tá? Mas é crime. Crime de fraude processual, tá? Então, aqui, ó, crime de fraude, tá? Não pode, beleza? Não é mera infração administrativa. C. Denomina-se fixação o ato de evitar que se altere o estado das coisas. Gente, isso aqui é o quê? Preservação, né? A fixação é a descrição do vestígio, tá? Então, isso aqui é uma fase da cadeia de custódia. Nós temos 10 fases e essa é uma delas e a gente precisa saber, né? O conceito, tá? O nome e o conceito de cada uma, porque, né? Assim como foi cobrado aqui, pode ser cobrado na sua prova tentando confundir, tá? Então, a fixação não é o isolamento da área, não. Isso é preservação. Letra D, o agente público deve preservar o local do incidente, sendo este procedimento o início da cadeia de custódia. Sim, tá? A cadeia de custódia ela vai se iniciar com a preservação ali, né, do local, tá? Então, olha só, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, né? Direto ou indireto. O que seria o indireto? Ah, não tem mais os vestígios, mas, por exemplo, tem uma testemunha. Ou, por exemplo, o indivíduo, na época, ele não procurou a polícia, mas ele foi até um hospital, tem o prontuário lá das lesões que ele apresentava, tá? Então, né, assim teremos exame de corpo de delito indireto, tá? Mas não pode ser dispensado pela confissão ali do acusado. B, a remoção, né, não constitui infração administrativa, mas sim o quê? Fraude processual, conforme o artigo 158C, parágrafo 2º. A letra C, né, isolamento é o ato de evitar que se altere o que? O estado das coisas, não é fixação, tá? E aí, né, o artigo 158A, parágrafo 1º, o início da cadeia de custódia ocorre com a preservação, tá? Do local do crime ou procedimentos policiais ou periciais no qual seja detectada a existência de vestígio. Questão número 18. Ó, no caso de não comparecimento do perito, o Código de Processo Penal prevê que a autoridade poderá determinar a sua prisão, caso a ausência tenha sido sem justa causa. B, a sua condução, apenas se a ausência tiver sido sem justa causa. C, o seu impedimento para atuar em novas perícias, caso a ausência tenha sido com ou sem justa causa. D, o seu descredenciamento ou condução, caso a ausência tenha sido com ou sem justa causa. É a sua condução ou prisão, caso a ausência tenha sido com ou sem justa causa. Gente, o perito, né, ele pode ser conduzido caso ele não se apresente, né, mas desde que não haja justa causa, tá? Se houver justa causa, ok, tá? Então, a letra B, ó, poderá determinar a sua condução apenas se a ausência tiver sido sem justa causa, ok? Artigo 278, tá? Questão número 19, aqui já entrando na reta final aí do nosso Vale Tudo. Ó, determinado crime resultou em diversas lesões corporais, o que motivou a realização de exame pericial. Porém, este acabou ficando incompleto, sem que para tanto tivesse nenhuma culpa o perito. Nesse caso, é possível afirmar que o exame pericial incompleto deve ser suprido pela prova testemunhal. B, apenas o Ministério Público poderá requerer a realização de novas perícias complementares. C, o exame pericial incompleto deve ser suprido pelo interrogatório do acusado e pelo depoimento da vítima. D, há possibilidade de realização de exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício. É vedada a realização de perícia complementar. Gente, exames periciais incompletos, tá? Pode ser feito aí o exame complementar, tá? Então, olha só, artigo 68, em caso de lesões corporais, se o primeiro exame tiver sido incompleto, proceder-se a exame complementar, perdão, por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício ou a requerimento do Ministério Público do ofendido ou do acusado ou seu defensor. Então, aqui, né,
Então, o exame incompleto, há sim possibilidade de realização do exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária de ofício, letra D. Ó, questão número 21. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Então, olha só. Temos uma lacuna aqui, né? É todo objeto material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Por sua vez, considera-se, né, outra lacuna, circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize por, né, outra lacuna, concluir-se a existência de outra ou outra circunstância. Então, olha só. Vestígio, gente, é todo objeto material bruto, visível ou latente, tá? Então, é visível ou latente porque precisa, né, ser feito algum procedimento para que ele se torne visível. Então, o sangue que foi removido, joga o quê? O luminol lá e ele aparece, tá? Então, ele é um objeto ou material que é latente, constatado ou recolhido que se relaciona com a infração penal. Por sua vez, considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias, tá? Então, letra B, cópia aí do nosso Código de Processo Penal, né? Vestígio, todo material bruto ou visível, ou latente, né? Constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. 239, considera-se indício, circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Para a gente finalizar aqui, ó, em relação ao exame de corpo de delito, avalie as afirmativas a seguir. Primeira, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Correto, né? 2. Dá-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher. Sim, tá? Nesses casos, tá? E também de crimes que envolvem violência contra idoso, deficiente, criança, adolescente, também tem prioridade à realização do exame de corpo de delito. 3. Dá-se-á prioridade à realização de exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolve violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Letra E, tá? Todas as afirmativas estão corretas. Bom, pessoal, assim nós finalizamos nosso Vale Tudo de Direito Processual Penal. Eu espero que com essas questões, né, tenha dado aí para dar uma boa revisada no conteúdo do seu edital. Eu desejo a vocês tranquilidade na hora da prova, uma excelente prova e tenho certeza, né, que vocês retornarão aí com boas notícias, tá? Não saia daqui, a gente tem muito mais aí no nosso Vale Tudo para vocês aí no nosso canal, tá? Então, se você não se inscreveu, se inscreva, né, para receber as notificações, tá? Véspera aí, né, reta final da sua prova, a hora do gasto total, tá? E eu tenho certeza que você colherá aí os frutos do seu trabalho. Boa sorte, boa prova para todos. Até mais. Tchau, tchau.